Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz, a paz do Senhor Jesus sempre, sempre. Porque essa é a paz que precisamos. A paz que precisamos para o mundo. A paz que precisamos dentro de nós e com nós. Porque aqui começa tudo. Se eu estou com essa paz de Cristo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, eu estou semeando ela por todos os lugares onde eu estou andando. Eu estou e estarei sempre na paz do Senhor, indiferente das tribulações, das situações que possam vir a ocorrer na vida, no mundo, mas eu estou confiante nessa paz, nesse amor, nessa união com o príncipe da paz, com o príncipe do amor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza neste dia, na nossa vida, para todo sempre. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, é um prazer enorme estarmos juntos. Isso é sinal que Deus está nos dando uma nova oportunidade, como eu sempre falo. Motivo de agradecimento, indiferente da situação. Mas estamos aqui. Se estamos aqui é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Não importa o dia, a hora, o momento que iremos, mas temos que aproveitar essa oportunidade de hoje para assim vivermos de verdade, verdadeiramente em Cristo nosso Senhor. Então, nesse contexto, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa, por alguns vídeos, ou todas, não sei. Eu não faço edição, a minha gravação é simples, é num notebook simples. A imagem não é boa, talvez o som não seja bom, eu não sei. Eu não faço, de vez em quando, aliás, nos meus vídeos eu nunca fiz edição. Tem erros. Aliás, muitos que me acompanham há muito tempo sabem que eu não enxergo legal. Então, muitas vezes some o nome ali de onde eu estou, então é mais complicado, como ontem. Mas enfim, eu faço com todo carinho e amor. Poderia editar, sei editar, não sou fera, mas eu edito legal. Mas eu prefiro não editar, porque é errando que se aprende. E o que eu gosto de deixar bem claro aqui nos meus vídeos é o seguinte: eu erro. Eu estou falando assim, eu erro em algumas coisas, assim. Mas nós erramos no dia a dia. Eu erro, você erra, nós erramos. Mas sempre temos a oportunidade de corrigir. No caso aqui, a edição eu não corrijo porque eu acho que é isso mesmo. Eu sou eu. Sou eu verdadeiro, eu não sou aquele que não erra em nada. É isso que eu quero passar para vocês. Nós
nós temos que reconhecer que somos e fazemos coisas erradas para assim se corrigir. Na nossa vida, nós temos sim que se corrigir, melhorar a cada dia. Mas eu gostaria de pedir desculpa, porque sempre tem uma coisa e outra que poderia ser e eu não faço, ok? Muito obrigado. Enfim, o que eu gostaria de falar hoje para vocês é o seguinte: cuidado com as ilusões. Aí você fala, pô, mas qual ilusões? Tem tantas ilusões, né? Mas eu vou falar uma história verídica para assim vocês compreenderem a ilusão que eu falo. Aliás, tem tantas e nós podemos colocar todas essas ilusões, ilusões de óticas, ilusões que nós temos de poder, de riqueza, de possuir coisas e pessoas também, né? Que tem pessoas que têm essa ilusão de que possui alguém, casamento, e acha que a esposa te pertence, que o esposo te pertence, de possuir casas, carros, cada vez mais, querer mais, poder, como nós vemos na justiça brasileira, enfim, em todos os patamares, né, da sociedade brasileira e do mundo. A busca ilusória por poder. Ilusória porque nós achamos isso, né? Que eu vou conseguir aquilo e eu vou ser mais, eu vou poder mais, vou mandar, desmandar nas pessoas. É ilusório. O poder absoluto está na mão de Deus e nunca foi tirado nem vai ser tirado. Sob todos os sentidos. Mas eu quero falar sobre uma ilusão muito pior que nos engana ainda mais. Não dizendo que essas pessoas que buscam o poder não estão, talvez, influenciadas. Mas Simão Pedro, que antes era Simão Pedro, e Jesus o batizou novamente, vamos dizer assim, dando o nome, pois você se chamará Pedro, e sobre essa pedra erguerei a minha igreja. Assim disse Jesus, entre outras falas que nós poderíamos buscar na Bíblia falando sobre Pedro, que era Simão. Mas, chegando o dia da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, passado o sofrimento dele aqui na terra, e se cumprindo todos as profecias que os profetas tinham falado sobre esse nosso Deus, sobre esse nosso Senhor Jesus e sobre o Messias, sobre o Filho do Homem, aconteceu tudo como tinha sido dito pelos profetas de Deus. E o próprio Deus desce do céu, se entrega na cruz por todos nós. Isso todos nós sabemos, mas ele morreu, foi surrado, morreu na cruz, apregado, e foi ressuscitado no domingo de Páscoa. Depois ele passou 40 dias com os discípulos. E assim, depois de ter encorajado, né, com eles, mostrando que tudo tinha que ser daquele jeito, tem a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Aquele, o único que pode ir com seus próprios poderes aos céus.
aos céus, não ao céu que nós enxergamos, aos céus. Ele é o mais alto dos céus. Se formos falar aqui, tem vários céus, biblicamente falando. Mas, enfim, tivemos depois Pentecostes, onde Jesus tinha prometido que ele iria, mas iria mandar o Espírito Santo para conduzir eles e encher, para que eles não esquecessem de nada. Preenchidos por esse Espírito Santo, fossem sempre inspirados por Deus. E assim o foi. Onde estavam todos os apóstolos, os discípulos e a sua mãe Maria, nossa mãe, ali, receberam em forma de língua de fogo o Espírito Santo. Mas poderia ser tudo maravilha, estava sendo tudo maravilha. Mas as perseguições continuaram. O inimigo não gostaria que todo mundo descobrisse e seguisse a Deus, porque assim iria se iniciar o paraíso aqui na terra novamente, como era previsto lá quando Deus criou o mundo. Porque se nós acreditássemos em Deus, nesse Jesus que se entregou na cruz, nós iríamos fazer sempre as coisas boas. Amar o próximo, dividir com qualquer um indiferente, porque nós sabemos que a nossa alegria estava não só em nós, mas de ver o nosso irmão também tendo o que comer, que beber, tendo a sua terra, a sua casa, enfim, seu abrigo. Por isso, não acabou ali, não acabou na cruz. Ali só se iniciou uma nova perseguição. Mas temos a certeza de que aquele que crê em Cristo Jesus na cruz, aquele que morreu na cruz, e assim servirmos como ele merece, os seus preceitos, os seus ensinamentos, assim nós teremos a vida eterna. Mas aqui é um aprendizado, estamos vivendo, estamos tentando alavancar nossa espiritualidade a um nível maior, porque está muito baixo mesmo. Mas enfim, Pedro fez vários milagres, muitas pessoas que estavam na rua, que eram coxos, aleijados, cegos, entre tantas outras doenças, e dominados por demônio, que a sombra dele, quando ele passava, tocava ali, eles ficavam curados. Deus agia através dele. Aquele Pedro, que era Simão, se lembra? Ele era Simão, que Jesus batizou como Pedro. Tu és Pedro, lembra disso. E ele ressuscitou várias pessoas, em várias ocasiões, porque acreditava naquele Senhor. E ele chorava também muito, quando lembrava da negação que ele tinha feito para com Jesus 3 vezes. Toda vez que ele lembrava daquilo, ele chorava amargamente, que a dor corroía o seu coração. E é verdade falarmos que nas suas andanças ele só levava uma túnica, não levava mais nada, porque ele acreditava no que Jesus tinha dito para ele. Mas quando o galo cantava, que ele lembrava a negação dele 3 vezes, ele caía num choro muito grande, muito forte.
e era difícil de parar. Soluçava de doer a alma. Mas enfim, vamos à frente. Certa ocasião surgiu um Simão. Presta atenção, esse não é o Simão Pedro, tá? É um Simão, como tantos outros. Por exemplo, meu nome é José. Quantos José não tem na terra, né? Então tinha outro Simão que não era cristão, tá? Então, esse Simão, ele se apossou de livros de magias da época e uma vez, já adolescente para adulto, os pais mandou ele para Lida, para a roça, e ele chegou lá e fala: vou mandar essa roçadeira. Eu estou falando no linguajar nosso, né? Não era uma roçadeira, né? Mas, enfim, estou colocando nos termos atuais. Uma roçadeira, uma foice. E ele falou: vai e faz o meu serviço. E assim a foice foi e fez o trabalho dela, o trabalho dele. E fez 5 vezes mais do que os outros que estavam trabalhando ali. Ele falou: eu não vou mais trabalhar, eu sou Deus, eu vou fazer com que todos me adorem, né? E foi para Roma com esse intuito de fazer essas coisas, dizendo que era Deus, que era o Filho de Deus, que ressuscitaria dentro de 3 dias. E assim ele conquistou o Nero, que era na época, não o Nero que nós conhecemos mais à frente de cá, mais para cá. Não, era um Nero que era governador da época, com essas enganações, falando, fazendo, né? E Pedro descobriu disso e foi lá. E Pedro estava lá e ficou lá 25 anos em Roma, onde fundou as igrejas de Roma junto com Paulo. Enfim, e eles começaram a ter atritos, entre aspas, Pedro falando que ele o Simão chamou ele para ter um debate, para assim descobrir quem que era mais poderoso, quem que falava a verdade, e Pedro aceitou. No dia do debate, eles chegaram lá e Pedro falou para esse Simão: a paz do Senhor esteja com você e com todos que estão aqui. A paz daquele Senhor que se entregou na cruz por amor. E ele, o Simão que não é Simão Pedro, o outro, reagiu dizendo: fique com a sua paz, porque nós não precisamos da sua paz. E ele falava que era filho do homem, tá? Era filho de Deus. E ele falou: se você não quer a paz, ele falou: não, a sua paz não é bem-vinda aqui. Aqui é dos mais fortes. E assim foi, começou uma disputa. E eu vou encurtar a história, mas ele fazia várias coisas. E numa das ocasiões, ele fez um cão gigante para ir acima de Pedro. E Pedro, com um pão que ele tinha acabado antes de ir lá, ele tinha, vamos dizer que a hóstia de hoje em dia que nós temos esse prazer de receber na igreja, Pedro já tinha, vamos dizer, consagrado e estava aqui na manga de sua túnica. Quando o cão veio enorme para abocanhar Pedro, ele tira esse pão e na hora esse cão fica mansinho aos pés de Pedro.
Uma das tentativas, aí o Simão, que não é o Simão Pedro, o outro Simão que é do mal, mas que dizia que era Deus. Enfim, fez tantas outras coisas. Uma delas, ele falou assim para Nero: Senhor, eu vou morrer e dentro de 3 dias eu ressuscitarei. E ele mandou que Nero mandasse o carrasco matar ele. Mas com um truque de ilusão, o carrasco achou que estava matando ele. Na verdade, estava matando uma ovelha. E Nero e Simão, que não é o Pedro, pegou essa ovelha e escondeu o corpo. Esse carrasco mostrou essa cabeça para Nero, que ele enxergava como se fosse esse Simão, que não é o Simão Pedro. E eles achavam que era a cabeça dele. 3 dias depois, aparece esse Simão dizendo: eu ressuscitei, limpa aquele sangue do meu corpo. E o Nero ficou absolutamente, disse: não, ele é o filho realmente de Deus, esse Deus vamos adorar, vamos fazer estátua e tal. E Pedro desmascara mais uma vez. Então ele fala: vamos. Tinha um rapaz que tinha acabado de morrer, estava na cama. Esse Simão, que não é o Pedro, ele desafia Pedro a ressuscitar aquele rapaz que estava morto. Pedro aceitou. E todo mundo ficaram ali. Pedro de longe. O Simão, que não é o Pedro, é o Simão do mal, chega lá pertinho e fala, e faz o cadáver, a pessoa que estava morta, mexer a cabeça, levantando para frente e para trás. Todo mundo ficou admirado, mas Pedro, o discípulo, a pedra que se ergue a igreja de Cristo, falou de longe. Manda ele se afastar para que os anjos do mal que ele carrega, do encardido, não mexa na cabeça do rapaz. E ele se afastou. E assim ele não conseguia mais mexer. Mas Pedro de longe falou: rapaz, levanta-te e anda-te. E assim o rapaz levantou, abriu os olhos e andou. Então Nero já ficou meio desconfiado com ele. E ele, passando vergonha, sumiu por algum tempo. Mas ele falou que voltaria para se vingar. Eu estou cortando que tem outros detalhes, tá? Mas eu quero ir ao ponto principal. Quando ele voltou, ele subiu no ponto mais alto e gritou, dizendo que iria ser elevado aos céus. Ou seja, se pondo no lugar de Jesus, como Jesus assim o fez. E Pedro já estava com Paulo lá do lado. Paulo fala para Pedro: faz logo o que tem que fazer. Mas Pedro ali fez uma oração e tal, e o Simão se jogou da torre e começou a ser elevado aos céus. Pedro faz uma oração dizendo: Senhor, fez uma oração a Deus e falou: demônios do mal, solta esse indivíduo. Eu ordeno em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ou menos assim. De imediato, esse Simão, que estava querendo ser Jesus, desaba lá, espatifa no chão. E Nero fica super bravo porque dizem que Pedro e Paulo fizeram aquilo, uma desgraça com o Filho de Deus. E prenderam os dois, condenaram os dois à morte. Assim Pedro
na cruz, porque não era de Roma, não era... e o Paulo, como era a ser decepado a cabeça, Pedro na cruz, só que ele pediu para ser inverso de Deus, porque não tinha dignidade, não tinha como ele ser comparado ao seu Deus por tantas coisas, e assim foi pregado de cabeça para baixo na cruz. E assim os dois deram graça, se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero falar com essa historinha é o seguinte: nós temos várias ilusões e são postas para nós várias ilusões. Muitas que nos enganam dizendo Deus está aqui, Deus está ali, Deus está lá. Mas o próprio Jesus nos fala. O próprio Jesus. Fiquem atentos. Muitos virão antes de mim para enganar. E até os escolhidos, muitos dos meus escolhidos vão ser enganados. Nós temos que ficar cientes das palavras de Deus. Ele nos alerta. Estou falando sem duvidar de tudo, mas abra os olhos. Porque nós temos que ter a noção seguinte: nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós caminhamos com Jesus, Ele está conosco. Então, eu não preciso ir até X lugar para encontrar e Ele me dá uma mensagem para me guiar. A Bíblia está cheia de mensagem para o nosso dia a dia. Livros maravilhosos de santos nos ensina a caminhar neste caminho de Cristo. A oração, ela nos eleva a falarmos com Deus, com o nosso coração, e ouvirmos em silêncio os seus ensinamentos. Se nós nos entregarmos, nós vamos ouvir a voz de Jesus, de Deus dentro de nós, no nosso coração, palpitando, indicando os caminhos. Porque muitos de nós somos enganados porque o encardido nos faz uma ilusória, aparentemente como esse Simão, que não é o Simão Pedro, que os espíritos do mal estavam com ele para enganar, só que eles não ressuscitam, eles não elevam ninguém, eles não têm esse poder. Mas eles enganam muito com coisas que nos encantam nossos olhos. Eles têm esse poder e eles podem nos enganar porque assim é permitido por Deus. Quantas vezes o encardido não apareceu em formas diferentes para santos, inclusive para Jesus. Parte bíblica lá que mostra. A nossa guerra é com o mundo, o encardido e nós mesmos. Temos que acordar e saber: Deus é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Nós temos que ir à igreja porque lá Cristo se dá para nós. Além da missa, Santa Missa, onde Cristo se revela sempre para nós, na sua paixão e morte. Nós vivenciamos, mesmo sem estarmos lá no passado, mas nós vivemos agora, aqui no presente, esta dádiva que Deus nos dá. Mas não podemos esquecer, as igrejas estão fechadas.
mas nós estamos com a nossa aberta, que é nós, o nosso corpo, o nosso templo, o templo do Espírito Santo. A graça se encontra não porque eu fui em tal lugar. Temos que, eu amo ir em Aparecida, agradecer, orar. Mas quando eu creio, eu tenho fé, aqui em casa, ao dobrar os meus joelhos no chão e pedir de todo o coração com fé, como falei no vídeo de ontem, fé, esperança, amor, amor a Deus. E se for para o bem de Deus primeiramente, para o meu bem, Deus o fará. Se for bem para a humanidade, assim o será. Deus tem o propósito dele. Assim como Jesus lá no Horto das Oliveiras, com a sua aflição suando sangue, ele falou: afasta de mim esse cálice, ó meu Pai. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Porque quando nós nos entregamos a Deus, nós pedimos, mas ao mesmo tempo deixamos que Ele escolha o melhor para nós. E o melhor dele é diferente do nosso. Por exemplo, eu poderia viver numa maravilha. Isso não significa que seja Deus que esteja me proporcionando. Porque Jesus foi esse marco onde se divide o antigo e o novo, onde mostra que se Deus sofreu tanto assim, é esse o caminho nosso, o cristão, a cristã, que realmente se entregou a Deus. Sem ter dúvida, sem duvidar, acreditando. Por isso que falei também em outros vídeos que São Bernardo, se não me engano, numa das suas caminhadas por aí, com um homem rico, que chamaram eles para comer, ali com ele na mesa, e relatava que nunca tinha passado por nenhuma dificuldade, sempre teve tudo de bom, nada de ruim, nunca aconteceu até a certa idade dele, que já era bem já avançada. E nesse momento, eu não sei se foi São Bernardo, tá? Eu estou meio assim, mas enfim, eu estou falando como São Bernardo. Ele chama os amigos e diz: vamos sair daqui que esse homem não é de Deus. E assim saíram e abriu-se um buraco ali, naquela residência, e ele caiu. E a terra se fechou. Muitos é conto de fadas, né? Que as pessoas não acreditam no poder de Deus. Ou seja, ninguém passa nessa vida, se for de Deus, sem passar por sofrimento. Então nós todos temos que passar e aprender com Ele. A melhor escola, o melhor aprendizado que cada um de nós pode viver é justamente esse. É na sofrência que aprendemos e nos aproximamos de Deus. Se assim, é lógico, vai de cada um, né? Tem pessoas que já estão tão afastadas como esse Simão, que não é o Simão Pedro. Estava tão, né, com as coisas do outro lado. Enfim, cheio de livros de magias negras, e, enfim. Então, não fique achando que eu ir em tal lugar, mas viva a sua espiritualidade dentro de você no seu dia a dia, respeitando o seu irmão, sua irmã, acolhendo a palavra de Deus, vivendo-a no seu dia a dia. Não se iluda com as coisas fáceis, porque muitas vezes nós somos enganados por isso. Quantas vezes a gente não vai numa dessas pessoas que dizem ser profetas, entre aspas, e falam que Nossa Senhora está ali, que Jesus está ali, todos os dias. Está falando isso, e a gente olhando para a nossa vida ao redor, o que está acontecendo no mundo, diz: nossa, mas é isso mesmo que está acontecendo, é isso que vai acontecer, sim. Mas isso não precisava ninguém falar, nós sabemos.
Mas a questão é o seguinte, eles pegam justamente com isso, com os fatos, né? Os fatos que estão aí. Só que nós ficamos tão abismados com a circunstância daquela imagem que nos deixamos enganar. O encardido é assim, ele é astucioso. Ele usa muitas vezes daquilo que nós cremos, que nós acreditamos. Quantas vezes o encardido não apareceu como se fosse Jesus para muitos? Enganados por algum tempo, pouquinho tempo, porque Deus não deixa isso. Por isso, vamos abrir os olhos. Eu não estou falando, eu só quero que cada um de nós abra os seus olhos, os olhos do coração. Deus está onde você está. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares. O nosso Deus é o Deus do impossível. E tudo que tiver que acontecer, vai acontecer porque a vontade dele seja feita em nossas vidas. Mas sem ilusão de querer também riquezas, poderes, porque isso nos afasta de Deus. Por mais que achamos que não, mas afasta porque sempre vamos querer mais, e mais, e mais, e Deus vai ficando para trás, para trás, para trás. E quando dermos fé, já não existe mais Deus em nossa vida. Se apagou. Por isso, vamos acordar. Vamos viver em Cristo Jesus. Acreditar. Se você está aí na sua casa, a igreja, se Deus quiser, e assim o será no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia 1º, dia 2, e assim sucessivamente, seja aberta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós vivermos esse auge do catolicismo, do cristianismo, do verdadeiro cristão e cristã, aquele que crê em Deus. Porque ali Jesus nos mostra o modo de viver e se entregar a Deus de uma maneira única, de uma maneira infinita de amor. E temos que viver para resgatar em nós o verdadeiro sentido da vida, que não é só coisas boas. Nós vamos passar por coisas boas e coisas ruins. Coisas que gostaríamos que acontecesse, coisas que não gostaríamos que acontecesse. Mas Deus é justo. E o justo vive dessa justiça de Deus. Amém? Não vou prolongar mais, que o vídeo já está bem grandinho. Mas vamos acordar porque tem muitas coisas enganosas em nossas vidas. Nossa Senhora de Fátima apareceu algumas vezes durante alguns meses, até o fim das suas aparições. Nossa Senhora de Ankita, do Japão, apareceu também assim. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de La Salette, e tantas outras que eu posso citar. E eu não estou falando que ela não possa aparecer, Nossa Senhora, com a permissão de nosso Deus, ela pode aparecer. Mas vamos ficar muito atentos para não sermos enganados com tantas aparições todos os dias. Eu não estou nem... Só quero que cada um de nós abra os olhos. As mensagens estão aí biblicamente, com as histórias de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, com aparições para pessoas escolhidas, e eu não duvido disso. Nós temos vários caminhos que Cristo nos deixou, ensinamentos que temos que viver e caminharmos com amor, com fé, com esperança, confiança. Vamos parar de olhar com esses olhos de humano, que ele nos cega. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor,
Obrigado, Senhor, por nos guiar com esses ensinamentos desse dia. Que possamos, Senhor, através de vós, meditarmos tudo isso que vós nos fala. Senhor, acende em nós a verdadeira fé de sabermos que, onde quer que estejamos, se estamos sempre com Cristo, Cristo está sempre conosco, em todos os lugares, porque está dentro dos nossos corações, da nossa alma. Está aqui, no meu pensar, no meu falar, no meu agir, na minha fé. Obrigado, Senhor, que possamos acordar de tantas coisas ilusórias que nos ilude, que nos mostram outra direção que não é a verdadeira, que nos faz se afastar de vós do verdadeiro caminho. Por isso, Senhor, tenha misericórdia e piedade de todos nós, pecadores, que muitas vezes olhamos com os olhos que não enxergam nada. Mas tenha misericórdia e piedade de nós e nos conduz novamente ao caminho da salvação que se encontra em Cristo Jesus. Amém. Senhor, eu vos peço a força do céu, com todos os anjos, arcanjos e santos, nossa Mãe, unidos a nós aqui na terra, a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males, enganação, ilusões. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que desça, Senhor, essas bênçãos que nos preenche, que seja derramado sobre os lares do Brasil e do mundo, as bênçãos únicas de um Deus único, desse Deus que é forte, desse Deus que é santo, santíssimo, desse Deus imortal. Que desça essas bênçãos, Senhor, que cura, que liberta, que dá vida, ânimo, que nos dá sentido às nossas vidas. Que desça, Senhor, porque vós é único, é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, me perdoe, o vídeo ficou um pouquinho grande. Não tem jeito, eu tento falar pouco, mas tinha um professor meu, só crescendo mais um pouco um vídeo. Tinha um professor meu que falava o seguinte, que em 20 minutos dava para falar a história do mundo. Realmente dá, mas eu não consigo, porque eu me empolgo, principalmente quando falamos de Deus. Mas esse professor da faculdade era muito engraçado. Ele estava com a razão, né? A história do mundo depende do contexto e o que você quer colocar, né? Tudo nós podemos falar. Eu posso falar Deus numa única palavra, Deus. É tudo. Acabou, porque Ele é tudo mesmo. Só que Deus, Ele é bem mais do que isso. Deus é tudo para todos. Deus é misericordioso para todos. Deus é infinito amor para todos. Deus é a paz que precisamos em nossos corações e nossas vidas. Deus é a humildade, a simplicidade, mesmo sendo Deus, que nos acolhe. Assim Ele deu exemplo
através de Cristo, na sua humildade e simplicidade, sendo Deus se fez homem, sendo o Espírito se fez carne, para sentir o que nós sentimos, e assim poder mostrarmos que nós podemos também, nele. Sem ele nós não podemos, mas nele nós podemos. Então, Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que Deus abençoe infinitamente. Mãe, te amo, mãe, te amo, pai, fiquem com Deus, sempre, amo muito vocês. Todas as pessoas que me acompanham, me perdoe pelo vídeo grande, mas que Deus possa nos conduzir sempre e que Ele nunca desista de nenhum de nós, mesmo nós não sendo merecedores, mas que Ele seja como Ele é, cheio de misericórdia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos perdoar, para assim um dia, juntos a Cristo, aos anjos e santos, louvarmos e glorificarmos como os anjos fazem dia e noite. Que na verdade no céu não tem noite, mas tem a presença única desse Deus que é único. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus. Fiquem com Ele sempre. Aproveite, meditem, conversem, ouçam o silêncio de uma meditação logo após uma oração que nós podemos ter feito para com Deus. É um momento de ouvirmos o palpitar do nosso coração. Se você não ouvir com os ouvidos, com a sua mente, a voz te mostrando o caminho, ouça com o coração, que Ele vai te indicar a direção. É Deus falando com cada um de nós.